Boa noite. Sejam bem-vindas, Bruna, Lucimária. Vamos só aguardar uns minutinhos. Vocês estão conseguindo me ouvir? Se vocês estiverem conseguindo me ouvir, estiver tudo ok com a questão do som, dê um ok para mim, por favor. Boa noite, Rose. Seja bem-vinda. Boa noite, Adriele. Seja bem-vinda. Desculpem o barulho de fundo aí que vocês devem estar ouvindo, mas aqui no centro faz muito barulho onde eu moro. Boa noite. Obrigada, Bruna. Tá dando para ouvir então? Ok, obrigada. Fernando, boa noite. Seja bem-vindo. Um homem por aqui, muito bom. Agradeço a presença, né, de cada um de vocês nesse domingo, à noite. Sei que, como é difícil às vezes nesse horário, né, você tirar um tempo para participar de uma live, né, quem é mãe, quem tem, né, suas atividades da casa, às vezes sabe que é difícil, ou até mesmo, né, pode ser um momento de descanso. Então agradeço vocês, né, todos pela participação, por estarem aqui comigo essa noite. Espero que vocês fiquem até o final comigo. Roberta, boa noite, seja bem-vinda. E vamos assim então, né, dar início. Ei, Darlene, boa noite também, seja bem-vinda. A gente vai dar início então, né, em respeito a vocês que já chegaram por aqui. Então, novamente eu agradeço a presença de todos vocês. Fiquem à vontade, tá, para enviar comentários, perguntas, dúvidas, que eu vou tentar responder também ao longo da live. Assim que possível, eu tento responder, se vocês tiverem também dúvidas e perguntas. Então, hoje, né, nós estamos fazendo uma live especial. Essa live de hoje, né, eu trouxe como tema, né, os 6 passos para poder cultivar a saúde mental materna. Que lógico, né, o foco aqui é falar sobre mulheres, mães, ou que estão pensando em se tornar mães, ou que estão nesse processo, né, de se tornar mãe, gestantes. Mas também serve para várias outras, né, pessoas, não só para as mulheres, mas para os homens. É só pensar um pouco na sua própria realidade. Mas a gente consegue adaptar, né? Eu sei que tem meninas aqui que já são mamães, tem outras que estão, né, nesse processo. Temos que pensam um dia em ser, então é importante. Boa noite, Luana. Seja bem-vinda. Então, primeiro vou me apresentar, né, para quem ainda não me conhece. Meu nome é Bárbara, eu sou psicóloga e eu sou apaixonada pelo cuidado com a saúde emocional das pessoas. Eu já faço isso há 12 anos. Em especial, neste ano, eu comecei a focar o meu trabalho, a minha atenção nas mulheres gestantes, puérperas, nas mães, também nas mulheres que estão aí pensando, né, sobre a maternidade, estão em fase de planejamento ou que pensam um dia, né, em se tornarem mães. E aí eu estou focando então o meu trabalho este ano, né, a partir desse ano, nesse público. E por que que eu escolhi esse público para, né, ter como foco do meu trabalho neste momento? Primeiro, pela minha própria experiência, né, porque eu também sou mãe, minha menina tem, né, quase 2 anos, ela tem 1 ano e 10 meses, então pela minha experiência, principalmente no pós-parto, começou a me chamar a atenção esse cuidado um pouco com a saúde materna, que muitas vezes é feito mais pelos esses cuidados, né, durante a gestação, com os cuidados físicos, né, com a saúde mesmo, do que com esse cuidado emocional. E cada vez que eu estudo mais sobre esse tema, eu fico mais apaixonada e quero me dedicar ainda mais a esse cuidado com essas mulheres.
Então, por isso que eu escolhi, né, e por isso que eu tenho como foco esse público, né, essas mulheres. Então, assim, hoje nós vamos falar sobre... Eu escolhi aqui 6 passos que podem ajudar, né, a todas as mulheres a cultivar um pouco mais a questão da sua saúde emocional, da sua saúde mental. Porque às vezes há uma preocupação muito grande com a saúde física, com o bem-estar físico, com a alimentação, com o exercício, e muitas vezes se esquece um pouco dessa saúde emocional, dessa saúde mental. E a gente sabe que, né, se vocês acompanham um pouco o meu conteúdo, vocês têm visto eu falar muito sobre essa questão das alterações emocionais, do cuidado que é preciso ter desde a gravidez, em cada fase da gravidez, no pós-parto. Então, assim, é um período da vida, né, que a mulher vivencia uma série de transformações, desde as transformações físicas, como das transformações emocionais, hormonais, familiares, sociais. Então, ela vai vivenciar aí um momento de muitas mudanças, de muitas adaptações, de muitas transformações. E muitas vezes podem vivenciar esse momento de forma tranquila, né? Outras vão passar por um pouco mais de dificuldade, vão sofrer alterações, vão ter aí algumas dinâmicas mais complicadas na vida. Outras vão realmente ter algum problema, ter alguma dificuldade, passar por algum problema mais específico. E tudo isso, lógico, vai depender da realidade de cada mulher, da individualidade de cada mulher, do momento na qual ela está. Então, o cuidado com a saúde, não só, né, dessa mulher no período da gestação, mais no puerpério, e de todas as mães de uma forma geral, que muitas vezes precisam adaptar sua rotina, precisam abrir mão de muitas coisas para estarem ali com seus filhos, né? Nós temos relatos no atendimento clínico de muitas mães que se sentem culpadas por ter que trabalhar e deixar seu filho em casa, por ter que deixar outra pessoa cuidando do seu filho, ou por ter que deixá-lo muitas horas sem o contato com ela, ou com outras pessoas, né? Ou escola, ou creche. Muitas mães se sentem culpadas por não conseguir fazer tudo aquilo que ela planejou, tudo aquilo que ela criou, né, de plano para a maternidade. Muitas mulheres sofrem porque não acham que a maternidade seja tão bonita assim, tão bela. Muitas vezes as expectativas que criaram foram frustradas, ou às vezes não conseguiram encontrar tudo aquilo que é divulgado aí, que é a maternidade, né? Então, acabam muitas vezes sofrendo em processo de sofrimento. E não precisa você estar doente, né, ter um transtorno mental ou estar realmente doente emocionalmente. Mas pequenas coisas aí no dia a dia pode sim levar a um sofrimento, um adoecimento, que com o tempo, né, muitas vezes a mulher deixa de fazer coisas por ela, perde às vezes autoestima, deixa de se cuidar, deixa de se valorizar, ou muitas vezes sofre por não conseguir dar conta daquilo que ela acredita que ela seria capaz. Então, nesses 6 passos, o primeiro passo que eu vou falar para vocês agora é a questão, assim, primeiro passo, então, que a gente precisa ter para cultivar essa saúde. Conhecer o período na qual você está, entender este momento que você está. Se a mulher está gestante, se a mulher está no puerpério, se ela já é mãe, entender que período é esse. Tem informação, tem conhecimento, né? Buscar auxílio, buscar orientações. Acho que a mulher entender o que é uma gestação, o que pode acontecer de alterações nessa gestação, tanto da sua saúde física quanto da sua saúde emocional, o que é muitas vezes exigido dela nos cuidados, o que ela pode fazer para ter uma gravidez tranquila. Isso em cada fase, a partir do momento que ela consegue entender, conhecer, ela consegue melhor levar aquele momento. Quando a gente não conhece uma coisa, quando a gente não entende o que está acontecendo com a gente, muitas vezes a gente acaba vivenciando coisas, não sabendo que a gente ia passar por isso. A gente acaba indo, né, pela ignorância, e aí a gente pode sofrer ainda mais. Ou muitas vezes, assim, por achar que o que os outros falam é a verdade, né? Porque outras mulheres falam que a maternidade é de uma forma, que ela vivencia de uma forma. Muitas mulheres vão construindo isso como uma realidade. A gente aprende, né, com os nossos avós, com as nossas mães, o que é maternidade, o que é ser mãe, que período é esse.
E muitas vezes, dependendo dessa ideia, dessa realidade na qual a gente foi aí crescendo, ouvindo e construindo no nosso imaginário, a gente pode muitas vezes se frustrar sim. A gente pode acabar não entendendo muito bem ou tendo esse momento como uma desilusão. Então, conhecer, buscar informação, buscar entender este momento é muito importante. O segundo passo é cuidar das suas expectativas. Que expectativas você tem colocado no seu papel, na sua maternidade, durante essa gestação, durante o pós-parto? Que expectativas que você constrói, né, na sua vida em relação a isso? A gente ouve, né, em consultório, muitas mulheres chegam lá com muitas expectativas e muitas vezes frustradas porque não conseguiram alcançar ou não têm conseguido alcançar essas expectativas que elas tinham criado. Então, muitas vezes elas acham que elas vão passar por uma gestação muito tranquila ou que elas vão, às vezes até antes mesmo, né, de se verem gestante, no período de tentativa, muitas vezes elas vão achar já que rapidamente elas vão conseguir engravidar, ou muitas vezes elas vão criar a expectativa que não, isso vai demorar, eu comecei agora, mas isso demora. Eu vou esperar, estou tentando agora, mas é para daqui a tanto tempo. E aí às vezes se pega grávida naquele momento, e aí não planejou, não organizou para estar grávida. Ou durante a gravidez mesmo, vai criando expectativas de como que vai ser sua gravidez, de como vai ser esse bebê, né, qual o sexo do bebê, como que ele vai aparentar fisicamente, ou que tipo de bebê ele vai ter, se vai ser um bebê mais tranquilo, que vai dormir bem, né, depois, se vai ter facilidade com a amamentação. Criar expectativas em relação à amamentação, né, que se vai ser fácil, como é que vai ser esses primeiros dias. Então, e na maternidade também de uma forma geral, as expectativas, que papel é esse de mãe, que mãe é essa que eu vou ser, como que eu vou lidar, né, com esse papel, quais são, né, a educação que eu vou dar para os meus filhos. Então, muitas mães criam muitas expectativas, o que é extremamente normal, a gente criar expectativas sobre tudo na nossa vida. Não vai ser diferente na maternidade. A gente só precisa cuidar e entender que expectativas é essa que eu estou criando. Será que é algo que eu consigo realmente alcançar? Ou será que é uma expectativa tão alta que a possibilidade de eu me frustrar vai ser muito grande? Porque mesmo que a gente tenha expectativas, a gente precisa lidar com a nossa realidade. Entender o nosso momento, entender aquilo que é o nosso contexto, o que a gente pode fazer. Então, muitas vezes, ter expectativa é normal, é bom, mas de forma exagerada ou de forma inatingível ou muito idealizada, pode sim e provavelmente vai gerar frustração, vai gerar sofrimento. Quantas mães que a gente ouve, né, às vezes na gestação ou até mesmo antes, quando projetam, quantas mulheres projetam em ser mãe e falar, meu filho vai ser assim, eu vou ser esse tipo de mãe, meu filho não vai usar chupeta, meu filho não vai ter confusão de bico, meu filho não vai ficar em frente a telas, meu filho vai se desenvolver muito bem, né? Eu vou estimulá-lo corretamente, vou fazer várias atividades com ele, vou ter muito tempo com meu filho, ele vai se alimentar muito bem, ele vai comer, né, verduras, frutas. E aí, às vezes, no dia a dia, né, essas são umas expectativas comuns que a gente ouve. E muitas vezes no dia a dia, quando a realidade vai batendo, não vai conseguindo realmente alcançar cada nível daquela expectativa. Muitas vezes a criança não se alimenta bem, não começa bem uma introdução alimentar. Muitas vezes vai ser uma criança que não vai dormir bem, que às vezes a chupeta vai ser uma necessidade, vai ser uma forma daquela mulher lidar naquele período. Muitas vezes a tela acaba sendo um recurso. Quantas vezes eu mesmo, né, como mãe, como eu falei com vocês, já criei, eu falava antes, como mãe, como psicóloga, como que eu ia ser como mãe. Eu lembro de uma colega de trabalho que ela já era mãe, então a gente ficava, às vezes, trocando figurinhas e tal, eu falava. E ela me contava algumas coisas, eu falava, fulana, você é psicóloga, né, faz assim, né, desse jeito e tudo mais. Não, quando eu for mãe, eu vou fazer desse jeito. Quando eu for mãe, eu não vou deixar, uma coisa que eu falava sempre, minha filha não vai dormir na mesma cama que eu. E aí, né, quando a realidade chegou, minha bebê era uma bebê que não dormia muito bem e eu deixei.
né, minha filha dormia na cama, minha filha dormiu e ainda dorme até hoje. Então, muitas vezes a gente cria muita expectativa, a gente constrói, realmente idealiza o nosso papel. Tudo bem, né? Se a gente consegue lidar com essa realidade de uma forma mais tranquila, entendendo que, ok, eu queria muito ser desse jeito, mas eu não consigo fazer tudo neste momento, ou eu não vou dar conta de, né, organizar tudo que eu imaginava que eu daria neste momento, ou eu não tenho toda a ajuda que eu preciso agora, então eu vou precisar me adaptar, né, adaptar a minha realidade. Ou tudo bem, minha bebê, com ela eu preciso agir dessa forma, com ela não era daquele jeito que eu esperava, que eu idealizava. Né? Meu filho, aquele filho real que está comigo, é diferente daquilo que eu idealizava. E tudo bem. Então, cuidar das nossas expectativas, ter cuidado com como que você coloca as expectativas, quais são essas expectativas, se elas estão muito elevadas, muito altas, para que não haja sofrimento, para que você não se frustre ali na frente. Então, cuidar dessas expectativas é extremamente importante. Ei, boa noite, Regiane. O terceiro passo é não se comparar. Nós temos, assim, como ser humano, de uma forma geral, isso não é só das mulheres, né? Não é só das mães, mas de uma forma geral a gente se comporta, a gente age muito em função do outro. Então a gente percebe, a gente olha o que o outro está fazendo, da forma que o outro está se comportando, que tipo de vida que ele tem. Muitas vezes a gente se baseia, né, nossa realidade também, projetando ali na realidade do outro. E isso é muito natural do ser humano. Mas quando a gente se compara, né, o tempo todo e sempre leva a vida do outro, né, o famoso a grama do vizinho é sempre mais verde. Então a gente sempre leva a vida do outro de uma forma muito melhor que a nossa, muito mais idealizada que a nossa, como se lá eles conseguissem, né, aquela pessoa consegue muito mais, ela está no nível que eu queria estar, ela tem a vida que eu gostaria de estar. E aquilo ali acaba nos frustrando, aquilo ali acaba minando as nossas energias, acaba né, baixando a nossa autoestima, aí é prejudicial. Então, para as mães, geralmente mães têm mania de se comparar, né? Mulheres têm mania de se comparar. Eu vejo vários grupos de gestantes, né, cada uma vai falando um pouco da sua realidade e vai se comparando à realidade do outro. Quem vive dessa forma, quem faz dessa forma, quem faz de outro jeito. Olha assim, essa mulher é o tipo de mãe que eu gostaria de ter sido, ou é o tipo de mãe que eu quero ser um dia. A gente ter, né, um norte, a gente olhar um exemplo e ver, bacana, né, é um tipo de mãe legal, um tipo de mãe que eu gostaria de ser. Não tem problema. O problema é quando a gente se compara a nível que o outro sempre está melhor, o outro sempre vive uma vida melhor, o outro sempre tem um caminho melhor. E a minha vida não é do jeito que eu gostaria, a minha vida não segue do jeito que eu gostaria. Eu não sou a mãe que eu gostaria de ser. Então, a gente se diminuir em relação ao outro, ou achar, né, que o outro sempre está melhor, esse é o problema. Por quê? Porque o outro pode ter, a outra mãe, né, a outra mulher pode realmente vivenciar uma realidade diferente da sua, né, o que geralmente vai acontecer. Cada mulher tem sua própria realidade, cada família tem sua própria realidade, cada mãe, né, tem sua própria realidade. É impossível a gente viver a mesma realidade do outro, vivendo, né, momentos diferentes, tendo oportunidades diferentes, né, vivendo aí em situações diferentes, tendo situações financeiras diferentes, tendo um contexto familiar diferente. Então é importante saber que a outra pessoa, né, a outra mulher, a outra mãe, ela pode desenvolver e fazer coisas que você acha admirável. E beleza, tudo bem. Você quer, né, ter essa mulher como exemplo, uma boa referência materna, ótimo. Mas você quer ser igual a ela, sabendo que ela vai ter que ela tem a realidade dela e que nem sempre aquilo que ela mostra é tudo aquilo que ela vive, porque a gente vive em épocas de redes sociais e a gente sabe que muitas vezes o que é passado nos vídeos, né, nas imagens do Instagram, nos stories e tudo mais, nem sempre é só aquilo. Ninguém fica aí mostrando a sua vida, os seus problemas, as suas dificuldades. E muitas vezes, né, as pessoas vão viver também problemas. Eu tenho um exemplo, tem uma pessoa, né, no YouTube que eu acho um exemplo de mãe, uma mãe muito bacana.
Mas eu sei que a vida dela não é perfeita, eu sei que, né, é uma pessoa que também passa por problemas, que também tem aqueles momentos, né, que fazem coisas que se arrepende, que ela vai se arrepender. Então a gente precisa olhar para o outro apenas como inspiração, com admiração, mas não se comparando, não se diminuindo, não valorizando muito mais o outro do que a nós mesmos. Então é importante a gente não se comparar e muitas vezes não se culpar por não conseguir atingir aquele nível. Porque a gente precisa entender o quê? Eu vivo essa realidade, eu tenho essa vida, eu tenho essas condições. Então, que nós vamos para o nosso quarto passo, que é viver o nosso presente, a nossa realidade. Conhecer e saber, né, deste momento agora que eu estou, né, que eu vivo, que é um momento único e que ninguém vai viver da mesma forma, que ninguém tem esse momento, cada um vai ter o seu. Então, eu não preciso me culpar por eu não conseguir viver daquele jeito, ou ter aquele estilo de vida, ou seguir daquela forma. Eu tenho que entender aquela realidade do outro, entender a minha e tentar fazer o quê? Melhor com a minha realidade. E a gente precisa também pensar, né, viver no nosso presente, no nosso momento. Porque muitas vezes a gente se pega, né, as pessoas têm mania muitas pessoas vivem no passado, tem o passado como uma referência de vida, não só como, né, aquele momento que você olha e vê seus erros, vê seus aprendizados, porque o passado é isso. Né? A gente pode olhar para o passado e aprender com ele, pode ver aquilo que funcionou, aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, mas o passado não pode ser apenas o nosso norte. Né? A gente não pode viver somente baseado no passado. E quantas pessoas vivem murmurando e sofrendo, remoendo coisas passadas, né? As conquistas que não conseguiu, os planos que não deram certo, as perdas que tiveram. Então, vivem ali naquele momento e esquecem de viver, muitas vezes, o seu momento atual e muito menos, às vezes, de planejar, né, o seu momento futuro. Então, o passado, ele tem que ser como uma referência para a gente de aprendizado, mas só. A gente tem que sempre buscar ali nossa referência, nossos momentos bons, nossos momentos difíceis, para a gente aprender, para a gente evoluir, né? Para a gente também não ficar cometendo os mesmos erros. E o futuro é algo muito incerto, é algo que a gente precisa sim planejar, a gente precisa se organizar, a gente precisa almejar um futuro melhor, né? Buscar, ter planos para o nosso futuro, mas a gente não pode viver lá no futuro, só pensando nesse futuro, né? Quantas vezes, né, em consultório as pessoas falam, mas quando eu chegar neste momento, ou quando eu chegar lá onde que eu quero, aí sim eu vou ter um momento de tranquilidade. Quando eu atingir tal coisa, então estão muito lá no futuro, vivenciando só no futuro. E o que acontece? E o presente? E este momento aqui e agora? Nós estamos agora aqui na live. Nós temos aqui algumas pessoas que tiraram este momento para estar, né, comigo nessa live. Então nós temos esse momento. O que a gente pode fazer em relação a esse momento? Que momento é esse? E a gente precisa vivenciar esse momento de uma forma plena, porque, né, o passado e o futuro a gente consegue, né, ter aprendizados, consegue fazer planejamentos, mas a gente não está nem no passado nem no futuro, a gente tem agora o presente. Isso não quer dizer aquela questão de tipo assim, viva o presente, faça, né, como se não houvesse amanhã. Não é essa a ideia, mas viver o presente de ter realmente presença aqui, de saber que momento é esse que eu tenho e o que eu posso fazer com este momento. Né? Entender qual o contexto da minha vida agora, neste momento. E o que eu posso fazer a partir deste contexto. Muitas vezes, né, o momento não vai ser aquele ideal, não vai ser aquele que você sempre sonhou ainda, você não alcançou todos os seus planos, seus objetivos, né? Você vai ter muitos sonhos ainda para viver, para, né, alcançar, mas, né, nessa realidade agora, neste momento, o que você pode fazer com isso que você tem agora? Então, fazer essa reflexão, né? As mães, as gestantes, vivenciarem cada fase, cada momento, porque mãe também tem muito essa mania, né? As mulheres têm muito essa mania de sempre esperar o amanhã já. Quando estão aí na fase de tentativa de engravidar, já estão pensando, quando eu engravidar, vai ser desse jeito. Quando estão na gravidez, já estão aí avançando em cada etapa dessa gravidez.
né, almejando o dia melhor, o momento melhor, né, aquele encontro com o bebê já logo na frente, ou acabar com aqueles sintomas dos primeiros meses, ou, né, tirar logo esse bebê que às vezes no final da gestação a mulher já está extremamente cansada. E aí nasce o bebê e muitas vezes a mulher também já está pensando, ai, não vejo a hora do meu bebê dormir melhor, não vejo a hora dele parar de sentir tanta cólica, não vejo a hora dele começar a crescer, interagir, que a gente possa ter uma dinâmica melhor. E vai assim, cada fase a gente vai almejando a fase posterior. Né? Tudo bem também a gente ter esses momentos, né? Querendo ver como que vai ser na frente, mas a gente não pode deixar de viver aquele momento atual, curtir aquele momento. Então, se você está na fase de tentativa da gravidez, curta essas tentativas, curta este momento, não faça deste momento um simples e um mero, né, objetivo engravidar. Porque muitas mulheres tentantes, e às vezes têm essa dificuldade de engravidar porque estão tão focadas nisso, a energia está tão voltada para a gravidez, para conseguir engravidar, que acabam, né, tendo mais dificuldade de engravidar, acabam não conseguindo ali aproveitar aquele momento, porque estão lá já no objetivo final, que é a gravidez. Ou às vezes estão grávidas e aí já estão pensando lá na frente com o bebê nascendo e não estão curtindo cada etapa, cada momento. É importante curtir. E outra coisa, a gente precisa pensar neste presente e assim, né, dar a nossa presença de forma plena. Então, por exemplo, se nós estamos aqui hoje, né, se vocês estão comigo aqui nessa live, todo mundo deixou de estar fazendo, né, alguma coisa. Eu deixei de estar ali com minha filha, com meu marido, todo mundo aqui deixou, né, de estar fazendo uma outra coisa, de estar com uma outra pessoa, de estar descansando já, ou, né, de estar fazendo qualquer outra atividade. Então, se eu estiver aqui, né, com vocês, fazendo essa live, mas meu pensamento está lá na minha filha, está lá no meu marido, está lá no que eu poderia estar fazendo, ao invés de estar aqui com vocês. Né? Se vocês estiverem aqui comigo, pensando no que vocês deveriam estar fazendo, no que vocês poderiam estar fazendo diferente, ninguém está aproveitando este momento. Então, ter a nossa presença de forma plena no momento que a gente está vivendo é extremamente importante, porque a gente realmente vai aproveitar cada momento. Né? Quantas vezes a gente está, né, mães aí decidiram trabalhar, vão trabalhar, né, precisam trabalhar e querem trabalhar, mas chega lá no trabalho, se sentem culpadas ou ficam o tempo todo preocupados com seus filhos, como que eles vão estar em casa, né? Será que vão estar sendo bem cuidados, ou como eles vão estar na creche, será que vão estar bem cuidados? E muitas vezes a preocupação é tanta, né, os pensamentos vêm tanto, que acaba não vivenciando aquele momento. Ou por essas preocupações, ou pelo sentimento de culpa mesmo de ter que deixar, né, o bebê ou a criança. E acaba não realmente aproveitando, estando ali presente. Ou às vezes nem é para o trabalho, ou às vezes é tirar aquele momento para descansar, para relaxar, para, né, um momento de lazer. Quantas mães aí saem, não, vou me dar um Vale Night, né, ganhei um Vale Night, e ficam lá com a cabeça pensando no bebê. Não aproveitam aquele momento, não curtem aquele momento como poderiam, porque estão com a presença em outro lugar. Então, se você decidiu estar naquele lugar, com aquelas pessoas, vivendo aquele momento, viva realmente, não fique preocupado, né? A não ser que haja realmente um motivo real que você precisa se preocupar. Mas viva, aproveite o seu presente, cada momento que você tem ali, né, daquele presente. Então, este é o quarto passo, viver esse presente de forma plena, de forma consciente e saber que o que eu posso fazer com o que eu tenho hoje. Hoje eu vivo uma realidade que ainda não é aquela que eu quero vivenciar ou ainda não cheguei lá naquele ponto que eu quero ter. Mas eu tenho essa realidade hoje e eu vou deixar de curtir cada momento que eu tenho agora só porque eu ainda não estou no lugar que eu gostaria de estar, vivendo o momento que eu gostaria de viver? A gente acaba perdendo este momento, né? Que pode ser também muito bacana, que pode ser muito legal, que pode nos ensinar muita coisa. Então, ter essa presença, entender este momento e viver de forma plena é muito importante também para a nossa saúde, né? Para a saúde mental, né, e emocional, né, na maternidade, em todos os momentos da vida também. O quinto passo é rede de apoio. O que é rede de apoio? Alguém sabe aí o que é rede de apoio na maternidade? Ou sabe aí a importância de ter uma rede de apoio na maternidade? Se tiver alguém que saiba, deixa aí nos comentários então, para a gente poder saber aqui quem sabe.
que é apoio, que apoio é esse, que rede é esse de apoio que a gente fala muito na maternidade, desde lá da gravidez, né, até por muito tempo ainda nessa maternidade, nessa etapa da vida. Pois é, rede de apoio. Ter pessoas, né, pedir ajuda, ter pessoas na qual você pode contar, pessoas que podem te ajudar, que podem te auxiliar neste momento que você está. Muitas mulheres na gestação, ou no puerpério, e até na maternidade de uma forma geral, muitas, apesar de terem parentes próximos, de terem ali um contato com as avós, né, com os avós, com os tios, com outros familiares, até amigos, não pedem ajuda. Acho que se ela pedir ajuda, né, se essa mulher pedir ajuda, principalmente depois que o bebê nasce, dá aquela ideia de que ela não está dando conta, de que, né, ela está fracassando de alguma forma, que ela está precisando pedir ajuda do outro. Muitas mulheres têm pessoas próximas, mas às vezes são pessoas que também não dão o suporte que elas precisam. Às vezes, né, essa rede de apoio que a gente fala, nesse caso, ao invés de ajudar, pode, né, trazer mais sofrimento para essa mulher, porque tem muitos pitacos, muitos, né, palpites, muitos conselhos, né, cobranças ali. Tem mulheres que a gente sabe que não tem, né, tem mulheres que vivem uma realidade que às vezes não tem amigos próximos, que moram em local onde os familiares não moram, mas, né, não existe só apoio vindo de familiares ou vindo de amigos, né? Existem grupos gestantes, existem grupos de mães, de mulheres, sejam presenciais, sejam de forma online, que podem dar esse suporte, que pode dar, né, um auxílio, um calento, às vezes num momento difícil, às vezes numa necessidade. A gente saber pedir ajuda, e tudo bem, não tem problema nenhum, né? Nós mães não vamos ser menores ou não vamos ser piores porque nós pedimos ajuda, né? A gente precisa muitas vezes sim de apoio, de suporte, até mesmo para ter esses momentos de lazer, esses momentos que a gente possa sair, né, aproveitar um pouco, ter um descanso. E isso vai desde a gestação até aí, né, a maternidade de uma forma geral. Então ter rede de apoio, ter grupos é extremamente importante para a saúde materna, para a saúde mental. Não só na maternidade, né? Em outros momentos da vida a gente precisa também pedir ajuda. E não é sinônimo de fracasso, pelo contrário, é sinônimo que você consegue enxergar a sua necessidade, que você consegue enxergar que naquele momento você precisa de outra pessoa para poder te auxiliar. Isso não é ser fraco, não é ser menor, não é ser menos importante ou não está dando conta do que você precisa fazer. E a gente não vai dar conta de tudo. A gente precisa entender isso, né? Principalmente na maternidade, a mulher é extremamente exigida, ou por ela mesma, ou por familiares, ou até mesmo pela sociedade de uma forma geral, né? Que a mulher tem que dar conta de muitas coisas, tem que dar conta da casa, conta dos filhos, conta do marido, conta muitas vezes do trabalho, né? Então, são muitas as exigências que é posto para as mulheres e muitas mulheres absorvem toda essa exigência, né, colocam realmente nos ombros e falam, não, para me ser uma boa mãe, eu preciso dar conta de tudo, eu preciso fazer tudo sozinha. Se eu não der conta disso, se eu não conseguir fazer tudo que eu preciso, realmente eu não estou sendo uma boa mãe. E não é assim, né? A gente precisa sim ter o apoio, ter o suporte e buscar ajuda. Em alguns momentos até uma ajuda profissional. Muitas pessoas vão passar por momentos na vida que vai ser mais difícil e que às vezes não vai ter um apoio ali realmente de familiares ou de amigos ou até de uma rede. Vai precisar de um apoio profissional e tudo bem, a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso também. E o sexto e último passo, né, para uma maternidade mais saudável, mais leve, mais tranquila, para que a gente possa cultivar, né, essa saúde mental materna, é o autocuidado. Mulheres precisam se cuidar, precisam se valorizar, precisam cuidar da sua autoestima, precisa ter descanso, precisa ter lazer. Não é porque é mãe que não pode mais, né? Nunca mais. A gente ouve muito isso. Quando você se tornar mãe, você vai ver. Nunca mais você vai dormir, nunca mais você vai conseguir fazer aquilo, nunca mais. É um peso muito grande. Se a gente ficar absorvendo todo esse peso, haja adoecimento, haja sofrimento. Haja momentos difíceis para poder enfrentar. Então é preciso sim, muitas mulheres acabam esquecendo, né,
do seu cuidado, do seu auto-amor, ali da sua autoestima. Muitas mulheres depois do parto, né, às vezes não voltam com o corpo anterior à gravidez, de uma forma mais rápida, às vezes demoram muito, às vezes nem voltam mais, o corpo muda, se transforma, que não consegue mais, né, voltar. Às vezes realmente eu tenho uma sobrecarga muito grande, realmente às vezes pode não ter, né, muito apoio, muito auxílio, e acabam às vezes ali se deixando levar para os momentos, acaba não conseguindo organizar tempo para se cuidar, ou estão tão cansadas que acabam deixando isso para outro momento, né? Acabam às vezes nem percebendo isso. E é importante, né, a gente ter esse cuidado, ter esse momento aí para cuidar da nossa autoestima, cuidar, né, do nosso corpo, da nossa mente, ter um momento de descanso, ter momentos de lazer, é extremamente importante. Sobrecarga emocional, muito peso, muito, né? E os filhos, eles vão crescendo, e aí se você não se cuida, se você não se valoriza, se você não se ama, como que vai sendo isso ao longo do tempo? Eu vejo muitas mulheres reclamando disso, às vezes até mesmo porque o bebê nasceu ali, então tá no momento de enamoramento com o seu bebê tão grande que esquece do resto, esquece dela, esquece às vezes do marido, esquece das outras pessoas, fica ali, ó, naquele mundinho ali, ó, meu bebê, meu bebê, meu bebê, só focado naquilo ali e deixa todo o resto de lado. E às vezes ali na frente acaba adoecendo, acaba sofrendo, e às vezes nem sabe o porquê chegou a este ponto. Porque às vezes não teve esse tempo, não teve esse cuidado. E às vezes quando a mulher não consegue enxergar, é importante que as pessoas em volta, com carinho, né, com atenção, consigam conversar com elas, mostrar para elas que elas precisam ter este momento também, né? Vão lá, né, ofereçam tempo para essas mulheres, né, deixem elas descansarem também. Chamem, né, as amigas chamem para uns momentos de lazer, né, de cuidado também, é extremamente importante. Então, esses passos podem sim ajudar a levar essa maternidade, né, de uma forma muito mais leve, de uma forma muito mais tranquila. Quando você cuida das suas expectativas, quando você olha o outro, mas não se diminui em relação ao outro, você entende que cada um vivencia um momento diferente, uma realidade diferente, que às vezes esse momento você não vai conseguir ainda estar aonde você gostaria de estar, mas tudo bem, é um momento, você pode planejar o seu futuro, você pode ansiar o seu futuro e você pode trabalhar, né, para alcançar o que você quer, mas é importante curtir este momento que você está, curtir, né, com as pessoas que estão ali à sua volta, curtir com você mesmo, né, se cuidando, se amando, se valorizando e também pedindo ajuda quando for necessário. Tudo isso vai transformar e vai levar, né, que você viva uma maternidade muito mais tranquila, muito mais leve. Entender tudo isso, entender que, né, o amor ele é construído na maternidade, que nenhuma mãe nasce pronta, que nenhuma mãe sabe tudo e que muitas vezes uma outra mãe ela vive, né, ela prega uma coisa e você acha muito bacana, mas nem sempre ela vivencia tudo aquilo ali. Às vezes ela com certeza ela vai passar por problemas, vai passar por dificuldades, mas não é porque ela não fala sobre isso, quer dizer que ela não passa, que a vida dela é perfeita. Não existe maternidade perfeita, não existe ser mãe perfeita, não existe ser mãe possível dentro da sua realidade, dentro da sua individualidade. É você que escolhe que mãe você quer ser, como que você quer conduzir a sua maternidade, a criação dos seus filhos, a educação dos seus filhos. Então, entender tudo isso é muito importante, que tire um pouco desse peso, né, que muitas vezes é divulgado aí em relação à maternidade, essa maternidade aí super romântica, que tudo é muito fácil, tudo é muito lindo, a mulher já nasce pronta para ser mãe. Se a mulher não faz aquilo, não tem aquele papel, então ela não é uma boa mãe. Todos esses julgamentos, essas cobranças, acabam, né, sobrecarregando muito todas as mães, todas as mulheres. E tem mulheres que também nem querem ser mãe, e tudo bem a gente também entender isso, que cada uma vai ter sua individualidade, cada uma vai ver a maternidade de uma forma diferente. E vivencie a sua maternidade, aquilo que você pode fazer, aquilo que você consegue fazer, e faça de forma plena, faça de forma consciente, né? Busque isso na sua vida, que com certeza vai ser muito mais fácil, muito mais leve, e você vai conseguindo construir aos poucos, né, o que você sonha, o que você planeja, o que você almeja. Então, esses são os passos, né?
para a gente tentar aí cultivar uma saúde emocional, uma saúde mental muito mais tranquila, né, levando essa maternidade de uma forma muito leve e tentando evitar adoecimento, sofrimento, né, alterações emocionais e até outras situações, né, mais complexas. E eu gostaria então agora de falar com vocês um pouco, aproveitar este momento, né, nessa live, para poder falar um pouco sobre o meu trabalho, enquanto psicóloga, enquanto profissional. Na verdade, a minha intenção, o meu trabalho com mulheres, com gestantes, né, com mulheres puérperas, com mães, é tentar levar e fazer com que essas mulheres elas possam vivenciar realmente a maternidade de uma forma muito mais leve, muito mais possível, muito mais saudável. Porque a gente percebe muito, e a literatura, né, as pesquisas têm revelado muito, que muitas mulheres no pós-parto, muitas mães adoecem, estão adoecendo, porque às vezes não foram cuidadas, não tiveram, né, uma escuta qualificada, não foram ali acolhidas, não tiveram cuidado, às vezes desde lá anteriormente, desde da tentativa de engravidar, desde a gravidez, e acabam por todo o contexto no qual elas vivem, por toda a situação que elas vivenciam, acabam adoecendo. Né? Às vezes as mulheres criam tantas expectativas que se frustram, que adoecem, que sofrem muito. Então, o meu papel, né, o meu trabalho é esse, é levar, né, e tentar fazer com que essas mulheres se sintam acolhidas, se sintam valorizadas, entendam que esse é um processo, que é uma construção e que cada uma vai construir de um jeito, cada uma vai construir de uma forma, né, que conheçam esse momento que elas vivem, que consigam de uma forma muito mais saudável passar por todo esse processo e aí construindo sua própria realidade. Mas eu sei que muitas vezes, né, nós temos, a maioria das pessoas, ainda quando pensam, né, no trabalho do psicólogo, na psicoterapia, às vezes ficam um pouco assustados, né? Quantas vezes a gente fala assim, eu sou psicóloga, muitas pessoas às vezes já têm um certo incômodo ali, ou uma preocupação, será que ela está analisando, é coisa de maluco, né? Coisa de doido, psicoterapia às vezes é muito caro. E nós temos algumas situações que, né, muitas vezes levam as pessoas a não buscarem, né, o apoio psicológico por entender isso. Ou que tem a ver com a loucura, ou tem a ver com uma doença, um transtorno mental, né, que só faz tratamento psicológico quem está doente, quem está adoecido, quem é louco, ou que às vezes é uma coisa muito cara, que não dá para lidar ali naquele momento. E na verdade, a psicologia não é isso, né? Lógico que a gente também lida com essas situações, né, com transtornos, com doenças, mas a psicologia está aqui também para isso, para trabalhar na prevenção, na promoção da saúde, para acolher, né, a nossa escuta em relação ao outro. Muitas vezes a gente ouve também comparação, se eu precisar falar, falo com um amigo. Mas a gente sabe que muitas vezes aquele amigo traz julgamentos, traz as ideias dele, né, vai te dar opiniões, vai te dar sugestões, que nem sempre é o que você precisa. Então o psicólogo não, ele não está ali para te julgar, não está ali para te, né, apontar defeitos, para dar palpite sobre a sua vida, ou para falar com a perspectiva dele, né, falar a opinião dele sobre a sua vida. Ele está ali para te acolher, para te escutar, para te dar atenção realmente daquilo que você precisa. E todos nós temos questões que precisam ser trabalhadas. Todos nós temos medos, inseguranças. E este momento da vida, a maternidade, traz muito isso, muita ansiedade, muito estresse, muita insegurança. Então, o apoio psicológico às vezes até anteriormente da gestação, até na fase de tentativa de engravidar ou de planejamento dessa gravidez, é extremamente importante para que todo esse processo seja muito mais leve, seja muito mais saudável e que essa mulher, né, juntamente com seu companheiro, com seus familiares, possam viver de uma forma muito mais tranquila e muito mais saudável, possam aproveitar muito mais este momento. Darlene colocou aqui que nem está grávida, nem projeto, né, a curto nem a médio prazo, mas o assunto é importante até para lidar, né, com mulheres nesse processo. Sim, às vezes não. Às vezes a gente não está grávida, não é o momento daquela mulher, ou às vezes até homens, né? Tivemos homens hoje aqui. Não só é importante para saber, né, para a sua própria vida, mas saber pelo seu contato. Quem trabalha com mulheres, quem, né, no seu trabalho lidam com mulheres, entender este momento da vida, que é um momento único,
que é um momento muito particular na vida da mulher. Então, ter essa compreensão, essa dimensão, todos os profissionais que lidam com mulheres, que trabalham com mulheres, é extremamente importante que eles entendam o que é uma gravidez, mulheres que estão em fase de tentativa, que estão no puerpério, a realidade da maternidade. É extremamente importante para entender aquela mulher, para entender aquele contexto na qual ela vive, que muitas vezes se julga, se condena, se aponta por falta de conhecimento. Então, ter informação é extremamente importante, né? Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, eu quero agradecer, né, desde já a presença de todos vocês, né, até este momento comigo. Eu espero que, né, possa auxiliar. Se vocês gostaram então deste conteúdo, mesmo que você não esteja gestante, mesmo que você não seja mulher, ou que nem seja um plano, né, para a sua vida, mas que você conhece outras mulheres, ou mulheres que estão nessa fase, mães, mulheres que estão tentando engravidar, casais que estão tentando, né, compartilhe essa live, compartilhe esse conteúdo, porque é extremamente importante ter esse conhecimento, buscar essa atenção, buscar esse cuidado, delas saberem, né, sobre esse processo, e que tem espaços para elas serem ouvidas, né, tem espaço para elas serem acolhidas, porque muitas vezes elas têm essa dificuldade, né? As mulheres, as mães têm muita dificuldade de buscar esse apoio, essa ajuda. E saber que tem, né, profissionais, tem pessoas que podem auxiliar, né, ou seja, no trabalho individual, né, porque a psicoterapia voltada para mulheres, para gestantes puérperas, para maternidade, de uma forma geral, ela pode ser tanto individual, quanto ela pode ser feita com o casal tentante, o casal grávido, né, o casal no pós-parto, pode ser feito só com essa mulher mesmo, se for o desejo dela, ou pode ser feito em grupo de mulheres, grupo de casais, porque ter a informação, compartilhar isso, saber que existem outras mulheres que passam por coisas muito parecidas, porque às vezes no nosso imaginário, né, muitas mulheres falam disso, acham que só elas pensam naquele tipo de assunto, só elas que têm aquele tipo de pensamento, só elas que vivenciam aquela realidade, quando elas estão ali com outras mulheres ou com outros casais. Desculpa, a Dani falou que meu cabelo aqui tá fazendo barulho. Então, quando elas têm, né, essa oportunidade de ouvir outras histórias, elas se sentem muito mais acolhidas, elas se sentem muito mais confortadas por saber que não é só com elas, ou que existem, né, outras histórias, sim, outras pessoas sim, que vivenciam tudo isso também, que têm as mesmas dúvidas, as mesmas inseguranças, os mesmos medos. Então, partilhar disso é muito importante. Então, quem conhece mulheres gestantes, né, compartilhe. Vou deixar aqui para vocês as minhas redes sociais, né, que eu tenho compartilhado e feito muito conteúdo com foco nisso, com foco nesse trabalho voltado, que a gente chama a psicologia perinatal e da parentalidade. Então, eu estou em fase aí de curso de uma pós-graduação, né, voltada a esse tema. Então, assim, o meu Facebook, né, é Bárbara Guerra. A minha fanpage, a minha página profissional é psicóloga Bárbara Costa Guerra. Eu tenho um canal no YouTube também, psicóloga Bárbara Guerra. E aqui no meu Instagram, né, que é o @psicologa.barbara16. Então, se vocês, né, quiserem conhecer mais do meu conteúdo, mais né, daquilo que eu tenho divulgado, se vocês tiverem também sugestão para uma próxima live ou para mais vídeos ou mais temas que seriam interessantes, né, eu estou trazendo aqui nestes canais, né, podem deixar aí também, podem deixar nos comentários ou manda, né, via inbox para mim lá no Instagram. Fiquem à vontade também para interagir. Quero então novamente agradecer a presença de todos vocês que tiraram esse tempinho para estar aqui comigo, né, neste domingo à noite. Eu sei que não é fácil, eu sei que a gente às vezes precisa, né, abrir mão, mas espero que vocês tenham aproveitado, que tenha sido um bom momento e que vocês possam aí, né, estar comigo em outros momentos também. Se alguém tiver alguma pergunta, dá ainda para responder. Ainda tem Opa! Desculpa, sem querer apertei aqui. Ainda tem uns minutinhos aqui que dá para responder alguma pergunta.
A Roberta tinha falado aqui, né, Roberta, né, que é um conteúdo importante, que ela amou as dicas. A Roberta, eu sei que está grávida. Esse é um momento muito gostoso, aproveite esse momento. Busque informação, acho que se informar é sempre muito importante, mas também não se prenda a tudo, né? Porque às vezes a gente também vai e busca tanta informação, tanta informação, tanta informação, e acaba sendo um problema, né? Acaba não trazendo conforto, acaba nos deixando ainda mais ansiosos, mais inseguros. É assim, importante buscar, né, informação com o seu médico, com o seu obstetra, com nutricionistas, né? Tem tantos aí canais voltados à maternidade, né? Mulheres aí fazendo relatos de parto, falando sobre esse momento da vida. Então, buscar um pouco de informação e saber filtrar aquilo que para você é importante, para você vai valer a pena, para você vai ser prazeroso, vai ser, né, uma informação boa, é muito bacana. Curta cada momento, né, precisando de alguma orientação, né, existem vários profissionais que podem estar auxiliando, né? Não fique com dúvida, não saia de nenhuma consulta com dúvida, né? Participe, coloque aí o paizinho para participar também, o paizinho. Olha eu falando uma coisa que às vezes a gente dá uma criticada, né? Nesse termo. Coloque o pai para poder participar junto, para compartilhar cada momento, que é muito importante para ele também participar dessa construção aí, né? Dessa paternidade, que assim como a maternidade já não nasce pronta, vai sendo construída, né, ao longo deste tempo aí, dessa convivência. Que bom que vocês gostaram. Agradeço novamente. Então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. Um beijo no coração de vocês. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Curta aí minhas redes sociais, compartilhe então, né, com as amigas grávidas, com as outras mulheres, com os profissionais também que trabalham nessa área, que trabalham com esse público, tá? E com os familiares também, que é muito importante os familiares terem conhecimento, para poder realmente ser apoio, ser ajuda, e não ser, né, fonte de insegurança, de críticas, né? Então é isso aí. Boa noite a todos e até uma próxima.